E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Vamos para mais um vídeo de lousa aqui na Escola de Ciências da Vida. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês da respiração celular, que também pode ser denominada de fosforilação oxidativa. Você deve estar estranhando se você já viu esse vídeo aqui na Escola de Ciências da Vida. Nós temos um vídeo antigo sobre isso, só que eu estou trabalhando para transformar esses vídeos antigos em formato de lousa para ficar mais legal para vocês. Beleza, turma? Bom, antes da gente começar, de fato, a falar da respiração celular ou fosforilação oxidativa, a gente precisa entender uma coisa. As nossas células precisam continuamente de energia para realizar os seus processos metabólicos de construção de principalmente macromoléculas. Essa energia é uma energia química proveniente de uma molécula chamada de ATP. Quando a gente hidrolisa o ATP, ou seja, promove uma quebra na molécula do ATP, nós liberamos energia e essa energia química, que é liberada pela hidrólise do ATP, serve para construir várias moléculas no nosso organismo. Portanto, nós precisamos do ATP para construir essas moléculas. Só que tem uma coisa, quando a gente hidrolisa o ATP, para que nós podemos sintetizar novamente esse ATP, nós iremos gastar a mesma energia necessária para a sua hidrólise, ou seja, nós teríamos que necessariamente ter um ATP para sintetizar outro ATP. E isso não é viável, porque nós entraremos em ciclo fútil. Sintetiza ATP, quebra ATP para sintetizar ATP, isso não faz sentido. Portanto, os organismos eucariotos, ao longo da evolução, acabaram por criar uma simbiose com uma bactéria que hoje recebe o nome de mitocôndria. Na verdade, a mitocôndria hoje já não é mais uma bactéria, e sim uma organela celular. A mitocôndria ela tem a função primordial de produzir essa energia para as nossas células por um processo extremamente fenomenal, sem que nós precisamos gastar ATP para sintetizá-la. Veja que existem processos na nossa célula que sintetizam ATP. A glicólise, por exemplo, serve para nós sintetizarmos ATP. Só que a quantidade de ATP sintetizada pela glicólise é muito baixa. Agora, a quantidade de ATP que é sintetizada pela mitocôndria é muito maior, é quase 20 vezes maior. Então, vamos entender aqui como é que funciona esse processo da respiração celular ou fosforilação oxidativa pela mitocôndria. Bom, a gente tem que pensar o seguinte. Deste lado aqui nós temos o espaço intermembranas, ou seja, como a mitocôndria tem uma dupla membrana, nós temos aqui um espaço que é intermembranoso. E aqui a gente tem a matriz mitocondrial, que é o espaço interno da mitocôndria. Aqui na matriz mitocondrial vai acontecer um processo chamado de ciclo de Krebs. Se você ainda não assistiu o vídeo do ciclo de Krebs, dá uma olhadinha aqui no descritivo do vídeo, tem um vídeo lá para você assistir. No ciclo de Krebs, o que vai acontecer? Nós vamos produzir coenzimas reduzidas que irão conferir a capacidade destas proteínas funcionarem para que o ATP seja sintetizado. Então veja, nós temos duas coenzimas reduzidas aqui que podem ser utilizadas para sintetizar ATP na mitocôndria. Uma é o NADH, a outra é o FADH2. Vamos entender já como é que elas funcionam. Vamos entender agora essas proteínas. Nós temos aqui num total 5 proteínas que vão participar da respiração celular. Então nós temos os complexos, então cada uma dessas proteínas é um complexo, e temos uma proteína que é responsável pela síntese do ATP, denominada de ATP sintase. Veja, esses complexos, cada um tem um nome específico, mas nós podemos denominá-los de complexo 1, 2, 3 e 4. Somente o complexo 2 está voltado para a face da matriz mitocondrial e ele não cruza a membrana da mitocôndria, não é uma proteína integral. Todas as demais são integrais. Esse processo ele permite a síntese de ATP através da criação de um gradiente de prótons. Esse gradiente, por sua vez, irá conferir a energia necessária para a ATP sintase sintetizar o ATP. Mas como é que esse gradiente vai ser produzido? Nós precisamos ativar esses complexos. Como é que a gente ativa esses complexos? Oxidando eles. Pois é, vamos entender uma coisa. Aqui o complexo 1, ele é capaz de oxidar o NADH. Quando ele oxida um NADH, nós formamos NAD+, e aí ele
no estado reduzido, atua como se fosse um canal iônico, que ele permite a passagem de íons H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Então ele vai passar simplesmente por diferença de concentração. Passou, ok, já formou, começou a formar um gradiente eletroquímico aqui no espaço intermembranas. Para que esse complexo pare de funcionar, ele precisa ser oxidado. Então, quem vai oxidar este complexo? É a ubiquinona, que fica aqui na matriz lipídica aqui, do espaço intermembranas. Okay? Então fica aqui nesta membrana. A ubiquinona ela tem a capacidade de oxidar o complexo 1. Quando ela oxida o complexo 1, ele para de funcionar e para de bombear íons H+. Ele vai migrar até o complexo 3. Este complexo 3 ele tem um poder oxidante capaz de oxidar a ubiquinona. Quando ele oxida a ubiquinona, ele fica reduzido. No estado reduzido, o complexo 3 também permite a passagem de íons H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Ok? Só que a reação ainda precisa continuar. Então nós temos uma outra molécula aqui, chamada de citocromo C, que é capaz de oxidar o complexo 3. O complexo 3, quando é oxidado, ele também para de funcionar. E esse elétron migra até o complexo 4. O complexo 4, por sua vez, oxida o citocromo C, fica reduzido e bombeia um próton para o espaço intermembrana. A etapa final aqui da respiração celular é este elétron que vem aqui do complexo 1 até o complexo 4 para o oxigênio. O oxigênio capta esse elétron que está no complexo 4, oxida o complexo 4 e aí o oxigênio reduzido se torna uma molécula de água. Então nota o seguinte, nós tivemos aqui uma reação em cadeia de oxidação, ou seja, o complexo 1 oxidou o NADH, que por sua vez a ubiquinona oxidou o complexo 1, que por sua vez o complexo 3 oxidou a ubiquinona, que por sua vez o citocromo oxidou o complexo 3, que por sua vez o complexo 4 oxidou o citocromo C, que por sua vez o oxigênio oxidou o complexo 4. Por isso que nós chamamos este processo de fosforilação oxidativa. O termo oxidativa vem de todos esses processos. Mas nota o seguinte, nós temos o complexo 2 também. E ele é passível de ser oxidado também pela ubiquinona. E ele também é capaz de oxidar o FADH2. Só que o complexo 2, por não ser uma proteína integral de membrana, ele não bombeia íons H+. Então ele fica no estado reduzido, a ubiquinona oxida o complexo 2, e aí, da ubiquinona para frente, o processo é o mesmo. Bom, então aí nós criamos aí uma cadeia de oxidação. Você nota que conforme vai avançando nos complexos, cada produto em relação ao anterior tem um poder oxidante mais forte que o outro. Por isso que a direção do elétron é do complexo 1 para a ubiquinona, da ubiquinona para o complexo 3, do complexo 3 para o citocromo, do citocromo para o complexo 4, do complexo 4 para o oxigênio. E o complexo 2 também, ele consegue doar esse elétron, na verdade, a ubiquinona oxida o complexo 2, e aí a ideia é a mesma. Com isso, o complexo 1, 3 e 4 bombeia íons H+, para o espaço intermembranas. Conforme você vai bombeando íons H+, para o espaço intermembranas, você vai criando um gradiente, até o momento que a concentração de íons H+, no espaço intermembranas seja maior do que a concentração na matriz mitocondrial. Aí o que vai acontecer? A ATP sintase também é um canal iônico, só que é um canal iônico com uma característica extremamente especial. Ela possui uma região que nós denominamos de região rotora, ou seja, ela promove giros. Esse giro ele é originado a partir da entrada de íons H+. Ele passa através da ATP sintase e cria como se fosse uma energia cinética. Esta força, esta energia cinética rotaciona esta fração aqui da matriz mitocondrial da ATP sintase, de modo que nós tenhamos ligado em uma estrutura o ADP, em outra estrutura o fosfato inorgânico. Este giro confere a energia necessária para que a colisão entre o ADP e o fosfato inorgânico gere um ATP sem gasto de energia, entre aspas, porque a energia veio da condição cinética do processo. Olha só que fenomenal. Então,
Toda vez que nós criarmos um gradiente, nós iremos bombear novamente esse íon H+ para dentro. A ATP sintase vai girar esta fração, vai colidir o fosfato inorgânico com o ADP, e aí vai formar o ATP. E aí esse ATP depois, ele sai da mitocôndria para realizar os seus processos energéticos. E olha só que bacana. Nós podemos determinar que a concentração de ATP pode ser considerada específica de acordo com o complexo na qual iniciou o processo de oxidação. O que quer dizer isso? Se eu iniciar a fosforilação oxidativa a partir do complexo 1, teoricamente, nós teremos uma média de 2 íons H+ que vão ser bombeados. Se nós começarmos do complexo 1, nós teremos a síntese de 3 ATPs nesse processo, porque nós bombeamos 2 ATPs do complexo 1, 2 do complexo 3, 2 do complexo 4, e aí vão entrar 6 íons H+ aqui pela ATP sintase, nós iremos sintetizar 3 moléculas de ATP. Se for via complexo 2, como nós não bombeamos aqui íons H+ pelo complexo 2, nós iremos sintetizar apenas 2 ATPs. Mas há quem diga que, professor, existem processos na mitocôndria na qual nós bombeamos o ADP para dentro da matriz mitocondrial e isso consome íons H+. Então, teoricamente, nós sintetizaríamos 2 ATPs e meio pelo complexo 1 e 1 ATP e meio pelo complexo 3 em diante. Só que pensa no seguinte, isso ainda é fonte de muita discussão, porque existe também a formação de íons H+ aqui no espaço intermembranas que independem aqui desse transporte. Então, por via de regras, para não ficar confuso, lembre-se que, teoricamente, nós podemos produzir 3 moléculas de ATP se iniciarmos esse complexo a partir do complexo 1, esse processo, ou 2 ATPs se iniciarmos a partir do complexo 2. Não existe essa necessidade de você ficar pensando nisso, porque isso ainda não é consenso na literatura. Mesmo que lá no Leninger, se você for procurar, ele vai falar 2 ATPs e meio e 1 ATP e meio. Mas fixe 3 ATPs e 2 ATPs para você não se confundir. Beleza, turminha? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, lembra sempre do joinha, curte, compartilha lá no Facebook, se inscreve no nosso canal e participa lá do grupo na página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Você também pode participar lá, se inscrevendo no canal do professor Rogério Gozzi e os nossos parceiros aí da Medicina Resumida, o meu querido amigo Kainan também, que tem o canal de Biociências, está começando agora. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, turminha? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.